Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a questão 179 do Enem 2021 da prova cinza. Ela trata de um estudo do número de médicos por população no Brasil. Bom, então vamos lá. Beleza, então a demografia médica, como fala a questão, ela é um estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, né? Com o objetivo de se fazer projeções e, por exemplo, verificar a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e o da população brasileira em várias décadas. Então, a gente tem esse quadro aqui que apresenta essa quantidade de médicos em milhares e a população brasileira, e médicos em número e a população brasileira em milhares. Então, por exemplo, em 2010 nós tínhamos 365 mil médicos e 191 milhões de brasileiros. Bom, segundo uma projeção estatística, continuando aqui então, a variação do número de médicos e o da população brasileira entre 2010 e 2020, quer dizer, está querendo fazer uma projeção para 2020. Será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a variação entre 2000 e 2010. Então, a projeção indica que 2020 vai ter um certo número de médicos e da população brasileira, número de médicos e da população brasileira, que é projetada é muito perto da média que ocorreu da variação entre as últimas décadas. Com o resultado dessa projeção, determina-se então o número de médicos por mil habitantes em 2020. Então, o que se quer é uma relação entre médicos e habitantes. Bom, a pergunta então, o número com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por habitantes, no ano de 2020 seria. Então a pergunta é isso. Então nós precisamos inicialmente fazer essa projeção para 2020. Então, para 2020. A primeira projeção nós vamos fazer para os médicos. Então, como é que a gente vai projetar isso? Nós vamos pegar o valor de 2010, do número de médicos, 2010, 365, então o valor de 2020 vai ser esse valor, mais um acréscimo que vai ser a média do crescimento entre 1990 e 2020 e 2020 e 2010. Então, nós vamos somar a esse valor de 2010 um valor médio da diferença entre 2010 e 1990, de maneira que a gente já vai fazer a média entre essas duas dezenas de anos, 2 décadas. Então a gente vai fazer assim, ó, 365, que é o valor de 2010, menos o valor de 1990, dividido por 2, para a gente poder fazer a média dessas duas décadas. Então,
O valor 365 menos 219, fazendo aqui, vai dar 15 menos 9, 6, tira 1, 5 menos 1, 4, 3 menos 2, 1, 146. Então, esse 146 a gente tem que dividir por 2, 146 por 2, 14 por 2 dá 7, dá 14, 0, vem 6, 6 por 2 dá 3, 73. Então, esse valor de médico vai ser 365 em 2020, uma projeção, mais 73, 5 e 3, 8, 7 e 6, 13, vai 1, 438 mil médicos em projeção para 2020. Em termos de população, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, população. Fazer essa mesma projeção, começando do número de 2020, 191 milhões. Então, 191 milhões mais a média que ocorreu nas últimas 2 décadas informadas. Então, nós vamos pegar 191 e diminuir 147, menos 147, para fazer a média, dividido por 2. Isso aí, nós vamos ter, então, 191 menos 147, dá 11, dá 4, tira 1 aqui, 8, dá 4, dá 0. 44 dividido por 2 dá 22. Então, nós vamos ter 191 mais 22. O que vai dar 213 milhões de pessoas. Então, aqui a gente tem os dois valores, né, projetados, médicos, 438 mil, e população, 213 milhões. Muito bem. Para saber o número de médicos em termos da população, a gente tem que dividir um pelo outro. Então, nós vamos dividir 438 mil médicos dividido por 213 milhões de pessoas. Bom, 4 com 2 dá 2. Então, isso vai dar 2 vezes 3, 213, 436, né? 426, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 426. Aqui fica 2 e aqui fica 1, 0. Baixa 0. Não dá 120 por 213, então vem 0, vamos baixar mais um 0. 1.200 por 213 dá 5. 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, 5 vezes 2, 10. Aqui dá 5, aqui vem 1, aqui dá 3, vem 1, sobra 1, aqui é 0, 135. Com 0, a gente vai ter 6 vezes, 1.350 é 6 vezes. Então, a gente tem esse número aqui, a gente teria o valor para 2 casas, então 2,056. Arredondando para 2 casas, né? O mais próximo, então pede aqui para arredondar. 2,06, né, mil médicos, ou 2,06 médicos por 1.000 habitantes. Então, o número é esse, né? Equivale
a resposta D de dado 2,06. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida sobre essa questão ou outra questão qualquer, é só deixar nos comentários. Valeu, valeu, muito obrigado, valeu, valeu.